Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de novembro de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, vocês já viram aqui que tá diferente, tô em Natal, ainda não consegui me mudar pra minha casa, só vou conseguir pegar a chave semana que vem, enfim, por enquanto vou gravar aqui na casa dos meus sogros. O cenário tá diferente, é o que tem, também não sei se eu tô com uma blusa diferente também, mas não importa, né, o que importa é o conteúdo. Falando em conteúdo também, essa semana, graças a Deus, tem sido uma semana bem melhor, as coisas estão voltando ao normal, se a gente pegar de segunda até sexta, que eu tô gravando esse vídeo no sábado. Dos 5 dias da semana a gente bateu 4 bilhetes, só um não bateu, que foi o Vasco, mas é o Vasco, né? O Vasco tem que acabar, enfim, sou vascaíno, tá? Só pra quem não sabe. Vamos pra amanhã, que amanhã tem jogo pra caramba, já vamos adiantar. A única coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, pô, veio muita gente botar no comentário porque eu tinha falado que eu queria entrar a favor do Colo-Colo, só que eu escrevi vitória fora, né? O Colo-Colo joga em casa. Pô, troca, do ser humano, escrevi errado, mas é claro que quem prestou atenção no que eu falei sabe que seria vitória casa, né? Mas enfim, vamos pra amanhã. Primeiro jogo que eu tenho às 9 horas da manhã, é estranho não ter mesa assim, um negócio pra apoiar. Pelo campeonato russo, eu tenho o Ural enfrentando o brabo Zenit, que é brabo na Rússia, né? Não é na Liga dos Campeões, mas na Rússia ele detona. O Zenit, pra quem não sabe, ele é o atual campeão, ele é completamente dominante, é praticamente campeão todo ano, na verdade. E ele vai pegar simplesmente o Lanterna Ural. O Zenit em 13 jogos tem 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. É uma grande campanha, tem 29 pontos, já está 5 pontos na frente do segundo. Zenit também é um time muito over. Em 13 jogos fez 34 gols. Isso aqui dá uma média de quase 3 gols por partida. Isso só o ataque. E sofre 16, também é um time que sofre bastante gol, praticamente um gol por jogo. Vai pegar o Ural, que em 13 jogos venceu apenas 2. Empatou 4, perdeu 7, time muito fraco. Em 13 jogos fez apenas 5 gols e sofreu 15. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. É um confronto over, mas na maioria dos jogos do Zenit acaba sendo um confronto over, até porque é um time que faz bastante gols. Zenit não perde para o Ural há 17 partidas, freguesia pura. Olha só que interessante, dos últimos 7 jogos, em todos os 7 o Zenit venceu o primeiro tempo. Agora vamos para a sequência das equipes. O Ural vem de 5 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols, dos últimos 9 em 9, né? A gente teve menos 3 gols, é claro que é uma equipe under. Quando eu falo under é porque é uma equipe que tem poucos gols em suas partidas. Quando eu falo over, é uma equipe, né, ou um jogo que tem tendência a ter bastante gols. Ele é under, no caso, porque é um time que não consegue fazer gol, né? Então ele só seria over se ele ficasse tomando goleada direto. O Zenit sofreu gol nas últimas 6 partidas, das últimas 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e das últimas 6 em 5 foram ambas marcas. Então é o seguinte, tropa, sem enrolar muito, Zenit é o líder, né? Vai continuar aí na briga por essa liderança, por mais um título, enfrentando o Lanterna, ele não pode perder. Eu entro sim nessa vitória, apesar de ser uma cotação baixa, mas é uma cotação aceitável pra gente ver o jogo do Zenit, do Liverpool dependendo do adversário, do Manchester City, do PSG, embora o PSG não esteja jogando bem, mas igual, eu tenho um jogo aqui do Arsenal que vai enfrentar, esqueci, o Watford, eu acho. Cara, o Arsenal não é time pra estar uma odd de 1.33. Quando chegar na hora do jogo eu vou mostrar, mas não é. Não é time pra ter odd de 1.30. Igual eu falei ontem do jogo do Bilbao. Bilbao não é time pra ter uma odd baixa, pô, uma odd de 1.3, 1.4. Não é. E acabou perdendo. Beleza, tropa? Então eu fecho aqui. Quem quiser entrar no mercado de gols, eu aconselho entrar gols do Zenit, tá? Porque a tendência desse jogo é o Zenit realmente fazer mais de um gol. Então, para entrar no mais de 1,5, eu entraria mais de 1,5 a favor do Zenit. Porém, prefiro ficar com essa vitória, tá pagando bem e é isso que eu cravo. Placar para mim, 3-0 pro Zenit. 8h30 da manhã, ainda agora para o Campeonato Italiano, eu tenho o jogo do Venezia enfrentando a Roma de Mourinho. Roma que começou muito bem, agora tá dando uma tropeçada. E o Venezia é um time que acabou de subir para a primeira divisão. Tá sofrendo, tá ali beirando a zona do rebaixamento. Venezia em 8 jogos tem apenas 2 vitórias, empatou 3, perdeu 6, fez 8 gols, né? Um time que faz pouco gol. Em 11 jogos fez apenas 8 gols, a média de menos de um gol por partida. Sofreu 17, toma ali uma média razoável. Já a Roma em 11 jogos fez 19 gols, sofreu 12, também tá um time ali na média do over. Vamos dar uma olhada no histórico? Não vou olhar aqui o confronto direto porque o Venezia estava na segunda divisão. Venezia vem de 3 jogos sem vencer,
dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. É um time under. É aquele detalhe também, igual eu falei do Real. É um time que tem dificuldade de fazer gol, então ele acaba sendo under mesmo. A Roma sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 em 4 também foram ambas marcas. Detalhe interessante é que dos últimos 6 jogos, em 5, a Roma foi a primeira equipe a sofrer. É o seguinte, embora o Venezia seja under, o estilo de jogo da Roma é um estilo over, tá? Até porque a Roma, nesse caso aqui, é um time melhor, ela vai pra cima do Venezia, né? A tendência dela acabar fazendo gol ou sofrer também, igual ela sofreu contra o Cagliari. Ela jogou contra o Cagliari e fica naquela pressão, ah não, sou melhor, tem que vencer o Cagliari e a Lanterna, né? Aí, pum, ela foi pra cima, acabou levando o gol e virou no segundo tempo. Nesse caso aqui, dá pra explorar o mais de gol e meio, mesmo o Venezia sendo under, tá? Mais pelo estilo de jogo da Roma. E dá pra explorar também um Roma em empate anula. Eu não entro nessa vitória seca, porque a Roma é um time safado, quem conhece sabe, principalmente quando joga fora de casa. Mas, como a gente tem uma cotação acima de 1,50, um empate anula aqui vem de boa, tá legal? Placar pra mim, 2-1 pra Roma. 9 horas da manhã indo para o Campeonato Francês, eu tenho o Olympique de Marselha de Sampaoli enfrentando o Metz. Embora eu não curta muito o Olympique de Marselha, principalmente essa odd aqui de 1,40, cara, o Metz é um time muito fraco. Se a gente olhar essa race aqui, o Metz vem de 4 jogos sem vencer, vinha de 3 derrotas seguidas e acabou empatando no último jogo. Vamos dar uma olhada na classificação. O Marselha é o quarto colocado, tem 22 pontos. O PSG já disparou aqui, mesmo não jogando bem. É o único time que tem, praticamente, porque tem uma individualidade lá, acaba ganhando o jogo. Vai pegar o Metz, cara, que em 12 jogos venceu apenas um. Empatou 4, perdeu 7, uma péssima campanha. Em 12 jogos fez 13 gols, sofreu 27 gols em 12 jogos, é muita coisa. E o Marcelo em 12 jogos fez 20, sofreu 12, tá na média ali do over também. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under. Dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Detalhe interessante que o Marselha não perde para o Metz há 5 partidas, achei que era 4, ele vem a 4 sofrendo gols. E o Metz não perde para o Marselha há 3 partidas e sofreu gol nas últimas 5. Isso quer dizer que os 3 últimos jogos das duas equipes foi tudo 1-1. Vamos lá, Marselha tá a 6 jogos de vencibilidade, é um time que virou under, né? No começo a gente estava pegando sempre o over, agora ele acabou se tornando uma equipe mais under. Dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Metz, 4 jogos sem vencer, é o que eu falei, 3 derrotas e um empate. Sofreu gol nos últimos 13 jogos, é um time over, até porque ele sofre muito gol. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O que tem pra mim aqui? Tá, embora eu não goste muito de entrar em vitória seca, mas o Marselha é um time bem melhor que o Metz, está jogando em casa, está invicto e tem tudo para vencer desse time fraco. O que pega aqui no perigo é que os últimos jogos delas foram todos 1-1. No caso, se você quiser entrar no mar de gol e meio, também tem chance de bater, porque o Marselha, jogando em casa, ele vai ter essa obrigação de ir lá, de fazer gol. E o Metz, que é um time também que sofre muito gol, a tendência é essa, de sofrer um gol, aí pro desespero, acabar sofrer mais, ou acabar fazendo um golzinho também. Dá para explorar o mar de gol e meio nesse caso aqui, tá bom? Essa vitória seca tá pagando bem e tá me puxando, hein? Tá me puxando essa vitória seca aqui. Pra cá pra mim, 2-1 pro Marselha. Tá me puxando essa vitória. Pra cá pra mim, 3-1 pro Marselha. 10h30 da manhã pelo campeonato holandês, eu tenho o jogo do PSV que vai visitar o Fortuna. Se a gente olhar aqui a classificação, o PSG é o segundo colocado, ele tá a 2 pontos do Ajax, fica sempre nessa briga aí eterna, mas pega nunca. Os coringas do Ten Hag são muito chato, muito difícil de aturar ali do Antony e companhia. E o PSV vai enfrentar o Fortuna. Fortuna ali é o antepenúltimo colocado, tá beirando ali a zona do rebaixamento. Em 10 jogos venceu apenas 2, empatou 3, perdeu 5. Em 10 jogos sofreu 21 gols. E o PSV que em 11 jogos fez 27 gols, sofreu 19. É um time muito, muito over. Os últimos confrontos entre as duas equipes, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. PSV vem de 5 vitórias seguidas contra o Fortuna. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 ele venceu o primeiro tempo, freguesia pura. O PSV dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Então é o seguinte, tropa, sem enrolar muito esse jogo aqui, crava a vitória do PSV, mesmo sendo fora de casa. O PSV é um time muito mais forte que o Fortuna, um time que, pô, tá ali na briga pela Ajax, a Ajax tropeçou nesse último jogo, então é importante para ele seguir vencendo, no caso o PSV, para continuar pelo menos sonhando, né? Enquanto tiver sonho,
dá para acreditar. Então, crava aqui essa vitória. Se você quiser também explorar o mercado de gols, muita chance de ver, porque o ataque do PSV é muito bom e a defesa do Fortuna é uma defesa muito ruim. Até além do fato do PSV estar tomando gol praticamente todo o jogo. Então, quiser aqui mais de gol e meio, safezado a Mundo Bet, só que o mais de 2 gols e meio aqui vem quente, vem com uma odd maneira, tá? Placar para mim, mais um jogo de 3-1 aqui, agora pro PSV. 11 horas da manhã, tem um jogo que eu comentei do Arsenal 1,36. É um time melhor que o Watford? É um time melhor. Tá numa campanha legal, se a gente ver, o Arsenal tá invicto em alguns jogos, deixa eu ver quantos aqui. Vem de 3 vitórias seguidas e 9 jogos de invencibilidade. Só que, pô, uma odd dessa pro Arsenal, pra mim não convence, tá? O Arsenal pode entrar, meter 5, 6... Cara, só que eu não vou entrar pré-live no Arsenal, tá? E eu não aconselho também. Quiser marcar esse jogo aqui, 11 horas da manhã, pra você assistir. Arsenal tá bem, né? A odd começou a subir ali, Arsenal tá perto de fazer um gol. Vale a pena entrar. Pré-live, mano, eu acho muita loucura, beleza? Também às 11 horas da manhã, só que agora pelo Campeonato Croata, eu tenho um jogo do Brabo Dinamo de Zagreb enfrentando o Lokomotiva. Não vou falar Lokomotiva Zagreb, vai acabar embolando tudo. O Dinamo ele é dominante, é atual campeão, é praticamente campeão todo ano com diversos pontos de vantagem na frente de seus adversários. Se a gente aqui olhar a classificação, o Dinamo ele já é o líder e tá com um jogo a menos. O problema é que tá todo mundo ali colado nele. Ele tem 27, o Rijeka tem 27, o Osijek tem 27 também. O que aconteceu? O Dinamo que estava naquele processo de pré-Champions League, porque tipo, o campeão croata, ele não vai direto para a Champions League, ele vai jogar uma pré ali qualificatória. Esses países assim de menor expressão no futebol, não que a Croácia não seja, né, mas são campeonatos de menor expressão, tá bom? Croácia, Suécia, esses times são campeões, eles não têm vaga na Champions League, eles fazem outro processo de seleção. Mas enfim, continuando aqui. Então ele estava poupando os jogadores, né, no campeonato croata, no campeonato nacional, para poder disputar essas qualificatórias. Ele acabou tropeçando muito no começo. Aí está no processo de recuperação, mas se vocês olharem aqui, em 12 jogos, são 8 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, fez 31 gols em 12 jogos e sofreu 10. Vai pegar o Lokomotiva, que é um time de meio de tabela ali para baixo, 14 jogos, tem 18 pontos, fez 21 gols e sofreu 18. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols, estou meio sem posição aqui. Dinamo vem de 3 vitórias seguidas contra o Lokomotiva, 5 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols. Lokomotiva vem sofrendo gols há 5 partidas, agora a sequência das equipes. Dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Dinamo vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder, é um time over. Enfim, não vou falar do mercado de gol não, porque eu não quero entrar no mercado de gols. Por que eu separei esse jogo aqui? Porque é muito difícil a gente encontrar uma odd do Dinamo a 1,57, tá bom? Ainda mais contra um adversário assim, que é um adversário bem mais fraco que o Dinamo, né? Quando a gente encontra essa odd, se ele for pegar o Osijek, o Rijeka, que muitas vezes a gente nem encontra, é odd de 1,3, no máximo ali 1,4, só que normalmente quando a gente vê jogo do Dinamo é odd de 1,1, tipo o Baia, tá ligado? Ele é tipo o Baia na Croácia. E é o seguinte, essa odd me chamou a atenção e eu quero explorar essa vitória sim, tá bom? Se eu fosse colocar no bilhete, eu colocaria o Dinamo empate anula para jogar a favor do empate. Eu tô considerando essa odd aqui muito alta, eu não sei se tem algum tipo de problema, eu tentei dar uma olhada assim, mas não vi nada que me levasse a ter esse tipo de odd no Dinamo em 57, porém vejo uma grande oportunidade aqui, tá? Espero que não seja uma pegadinha, tá bom? Por isso se eu fosse colocar no bilhete, colocaria empate anula para ficar safe em caso de empate. Placar para mim, pô, Dinamo amassa, mano. Vou botar aqui 3-0 pro Dinamo. Meio de meia pelo Campeonato Suíço eu tenho o Basel que vai receber o St. Gallen. Esse jogo me chamou a atenção pela odd. Essa odd está muito boa pelo momento que vive o Basel nessa temporada. É o líder, vamos olhar aqui a classificação. O Basel é o líder, não perdeu nenhuma ainda no campeonato, está invicto. São 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates, fez 29 gols e sofreu 11. Também é um time bem over. E vai receber o St. Gallen, que em 12 jogos ganhou 3, empatou 3 e perdeu 6. Fez 18 gols, sofreu 27, também é um time muito over, o St. Gallen que vem de uma grande vitória sobre o Young Boys no último final de semana. Então vamos lá, o Basel vem de 3 jogos sem vencer, só 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Já o St. Gallen vem sofrendo gols há 10 partidas consecutivas, das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 7 em 6 foram ambas marcam. Os últimos 2 jogos entre as duas equipes, o Basel venceu, e todas nesse ano, uma em setembro e uma em maio.
É o seguinte, tropa, duas situações para essa partida aqui. A primeira é buscar a vitória do Basel. Eu acredito muito que o Basel vai vencer, até porque ele tá 3 jogos sem vencer. Só que acaba englobando esses campeonatos aí, campeonato europeu, jogo de Copa, mas se a gente olhar a race dele no campeonato, dos últimos 3 jogos, ele venceu 2 e empatou apenas 1. Enfim, aproveitar também que o Basel tá invicto e vou entrar com casa empate anula, tá legal? Em caso de empate aqui, a gente fica safe. Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, tendo em vista que o Basel é um time over, o St. Gallen também, o St. Gallen toma gol todo jogo praticamente, igual a gente viu aqui, e dá para explorar um mais gol e meio, se a gente tiver odd, se a gente tiver uma odd pelo menos de 1,16 para completar um bilhete, se não tiver, ou então, se caso não tenha, tiver 1,14, 1,12, aí eu só entraria no mais de 2 gols e meio ou no ambas marcam. Lembrando que esse jogo aqui é um clássico, tá bom? Se for entrar, entra com o empate anula. Caso queira colocar essa vitória seca, faça uma aposta simples, não fica dependendo de outro jogo não, aqui você já tem 75% de lucro, beleza? Placar pra mim, pô, vou 3-1, domingo é o dia do 3-1, irmão, não tem jeito, 3-1 aqui pro time da casa. 1h da tarde pelo Campeonato Francês eu tenho o jogo do Nice, que vai receber o Montpellier. O Nice que é treinado pelo Christophe Galtier, para quem não sabe, é o brabo, tá? Da França, ele que foi o treinador do Lille. Temporada passada conseguiu levar aquele time do Lille ao título com o PSG forte. E agora tá fazendo um grande trabalho no Nice também. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Nice é o terceiro colocado, e se você pegar o elenco do Nice, não tem grandes nomes assim, né? Em 12 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, fez 23 gols, sofreu 9, é um time que sofre menos gols do que partidas, e vai receber o Montpellier, que é um time sempre de meio de tabela ali para baixo, tá bom? Se a gente olhar aqui, o Nice jogando em casa, principalmente, são 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu jogando em casa, e é um time over jogando em casa também, fez 12 gols, sofreu 6, média de 3 gols por partida. E eu tenho o Nice, que não perdeu em casa, e do outro lado eu tenho o Montpellier, que ainda não venceu fora. São 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, fez 6 gols, sofreu 11, também é um time over, jogando fora de casa. Indo para o histórico, o Nice tem 23 jogos de vencibilidade, 5 jogos sofrendo gols, os últimos 5 em 4 foram ambas marcam, e eu tenho o Montpellier que nos últimos jogos tem sido under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. E é o seguinte, estou fora do mercado de gols dessa partida aqui, vejo com bons olhos essa vitória do Nice e, como eu tenho uma cotação de 1,53, né, uma cotação acima de 1,50, dá para explorar ou empate anula num bilhete, até porque o Nice ainda não perdeu em casa e o Montpellier ainda não venceu fora. Caso de empate ali, a gente fica safezada. Placar para mim 2-0 pro time da casa. 1h30 da tarde, campeonato inglês, eu tenho o West Ham que vai receber o Liverpool. Jogão, são duas equipes que estão bem. Se a gente olhar aqui essa race, o West Ham dos últimos 5 jogos são 4 vitórias, perdeu apenas um jogo. E o Liverpool que tem empatado bastante, dos últimos 5 empatou 3. E normalmente ele acaba cedendo esse empate. Cedeu contra o Brentford, cedeu empate contra esse último jogo ganhando de 2-0 do Brighton, assim, inacreditável. Vamos lá, a disputa aqui do título no momento está entre Chelsea, Liverpool e Manchester City. Acredito que vai se manter assim. Chelsea está bem demais, mesmo jogando sem o Lukaku. E sem o Werner não, tá? Sem o Lukaku. Tá conseguindo vencer suas partidas. Eu tenho o Liverpool que precisa ganhar esse jogo aqui se ele quiser realmente continuar na cola do Chelsea, tá bom? Por mais que o West Ham seja um jogo difícil, porra, o time do Liverpool não é pra perder pro West Ham, tá bom? É simples assim. Vamos lá, o Liverpool em 10 jogos fez 29 gols, sofreu 8. É um time muito over. Só o ataque do Liverpool tem média de quase 3 gols por partida. E sofreu 8, sofre praticamente um gol por partida também. E eu tenho o West Ham que em 10 jogos fez 20 gols, sofreu 11. Também é over, só o ataque do West Ham tem média de 2 gols. É bastante coisa, tá? Pode parecer que não, mas é muita coisa. Você tem no campeonato inglês, o teu ataque tem média de 2 gols por partida, porra, é muita coisa. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Liverpool vem de 4 vitórias seguidas contra o West Ham, 10 jogos de vencibilidade, então quer dizer que rola uma freguesia aí. É o que eu falei, tropa. Por mais que o West Ham esteja vivendo um bom momento, pô, você tem um elenco do Liverpool, com investimento do Liverpool, você não pensa não. Ó, olha as coisas que estão acontecendo aqui. Pô, você vai pensar, ah não, um empate é bom. Não é, porra, não é. Você é o Liverpool, você é grande, você é o segundo time que tem mais título da Premier League. Pô, se eu não me engano, o Manchester passou, né, naquela época do Alex Ferguson. Enfim, você tem um investimento, tem Salah, você tem Mané, pô. Você não é pra pensar em empatar, tem que jogar pra ganhar, filho. Pra ganhar qualquer jogo. O West Ham vem de 6 jogos de vencibilidade, o Liverpool vem de 18 jogos de vencibilidade, ainda não perdeu na temporada. Dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols.
Bom, tropa, então para essa partida aqui, uma cotação de 1,73, eu entro no Liverpool empate anula. Entro porque o Liverpool tá invicto na temporada, o Liverpool tá muito bem. Eu acredito que ele não perde essa partida aqui. É arriscado fazer isso? É arriscado porque é fora de casa e porque o West Ham vive um bom momento. Uma outra coisa que dá para buscar aqui, no caso é o que a gente tem mais visto, né, com mais probabilidade de acontecer, do que a vitória do Liverpool, é entrar no mercado de gols. Jogos do Liverpool, cara, a gente tá tendo pelo menos 3 gols, por quase todos os jogos a gente viu aqui, e dá para explorar um mais de 2,5 gols para quem é ousado. Safe do Mundo Bet é mais de 1,5 gol, porém o mais de 2,5 gols aqui me pega, tá? Deve estar praticamente com uma odd bem boa. Enfim, para mim é um jogo para gols, é um jogo que eu vou assistir, vou buscar entradas no ao vivo, tanto para gols, tanto com uma possível vitória do Liverpool, se o Liverpool começar amassando. Placar para mim, 2-1 para os Reds. Lembrando que é uma partida perigosa pelo momento que vive o West Ham, tá? Só que eu tô botando fé no Liverpool. 1h30 da tarde indo para a Suécia, eu tenho um jogo do Brabo Malmo, que vai visitar o Göteborg, que tá bem demais. Já vou olhar essa race aqui para vocês. Vamos olhar, ó. O Göteborg vem de 4 vitórias seguidas e eu tenho o Malmo que dos últimos 4 jogos venceu 3 e empatou 1. Inclusive esse último jogo foi loucura total, essa virada do Malmo no último minuto. É o seguinte, para quem não conhece o Malmo, né, tá acostumado a ver só na Liga dos Campeões, ele perdendo para todo mundo, na Suécia é diferente, tá? Na Suécia ele é dominante, é atual campeão, é praticamente campeão todo ano, e tá aqui faltando 4 rodadas em busca de mais um título. Cara, esse jogo é interessante, antes que eu vou falar para vocês que é interessante ver gols nessa partida aqui, porque eu tenho o Malmo que tá apenas a 1 ponto na frente do Djurgården, e faltando 4 rodadas, o Malmo ele vai ter que fazer de tudo para ganhar esse jogo aqui contra o Göteborg. Tá numa fase boa? Tá, mas porra, é o Göteborg, pô, não adianta, o Malmo quer ser campeão, ele não pode perder pro Göteborg, perder pontos no caso para o Göteborg. Só que o legal do Malmo é que dá pra gente explorar gols porque é um time muito over. Em 26 jogos tem 53 gols, média de 2 gols por partida no ataque, né, mais ou menos, e sofreu 28, que é um time que sofre bastante gols também, sofre mais do que 1 gol por partida. Vai pegar o Göteborg, que em 26 jogos fez 33 e sofreu, tem 33 também dá média de mais de 2 gols por partida. Histórico, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Então é o seguinte, tropa, essa odd do Malmo tá muito boa para explorar essa vitória, só que essa vitória aqui, para ser sincero com vocês, eu exploraria apenas no ao vivo, tá? Pelo momento que vive o Göteborg. Eu já prefiro pré-live entrar no mercado de gols, porque a tendência é sim a gente ver o Malmo jogando em cima, porque o Malmo ele precisa muito do resultado para ser campeão. Eu tenho o Göteborg que vive uma grande fase e pode muito bem explorar esses contra-ataques que o Malmo deixa e fazer seus golzinhos também, tá? Esse último jogo do Malmo foi 3-2. O jogo do turno, na casa do Malmo, o Göteborg ganhou de 3-2 o jogo também, então a tendência aqui de ver gols é muito grande, principalmente pelo desespero do Malmo. Prefiro do que a vitória. Placar pra mim, vou botar um 3-2 pro Malmo, porque o Malmo gosta muito de 3-2, só que, pô, é complicado, tá? Dá pra entrar no dupla chance do Malmo? Até dá, porque provavelmente o Malmo não deve perder esse jogo aqui, mas, porra, não sei, mano, não sei. Eu prefiro ficar no mercado de gols, beleza, tropa? 2 horas da tarde, voltando para o campeonato italiano, tem o jogo da Lazio, que vai receber a Salernitana. A Salernitana é um time que acabou de subir para a primeira divisão e está sofrendo muito com seu elenco fraco. Salernitana em 11 jogos, ganhou apenas 2, empatou 1 e perdeu 8. Fez 10 gols, sofreu 23, sofre bastante gols. E eu tenho a Lazio, que começou bem. A Lazio é um time, é igual o montanha-russa, né? Aí sobe, aí desce, sobe, desce. Lazio em 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, fez 22 gols, sofreu 19, é um time muito over. A Lazio faz muito gol, sofre muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico. O Lazio não perde a 3 partidas, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, situação do over. Salernitana vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 10 em 8. Ela foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá, sem enrolar muito, cravo vitória seca da Lazio, tá? Tá jogando em casa, tem tudo para vencer. Quem é ousado, dá para explorar um handicap asiático -1 a favor da Lazio, aí acreditando que a Lazio vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. E a tendência desse jogo é isso, tá? Eu não exploro o mercado de gols, por mais que tenha bastante chance de ver. É porque, pô, essa vitória aqui de 1,30 em casa, com o time mais fraco que acabou de subir, me pega, tá? Pra mim é uma odd justa, uma odd aceitável, e placar pra mim 3-0 pra Lazio. Vou dar essa moral pra Lazio aí, acho que a Lazio vai ganhar bem. O outro jogo que eu tenho aqui da Itália, às 3 horas da tarde, é o Napoli, que tá voando nessa temporada, que vai receber o Hellas Verona, que ultimamente tem mandado bem também.
Se a gente olhar aqui essa race, o Hellas Verona, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. O Napoli, eu vou mostrar aqui na classificação. Napoli em 11 jogos tem 10 vitórias e um empate, que fase. Engraçado que o Milan também está acompanhando. Em 11 jogos tem 10 vitórias e um empate também. Só que o Napoli, em 11 jogos, fez 23 gols e sofreu apenas 3. Vocês têm noção do que é um time sofrer 3 gols em 11 partidas? Cara, é muita coisa que tá jogando essa defesa do Napoli. Vai enfrentar a Verona. Verona é um time meio de tabela, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fez 24 gols, sofreu 20, também é um time muito over. Verona, se a gente olhar aqui, dá uma média de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. É engraçado, né? Apesar das duas equipes serem over, o histórico do confronto é under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Napoli vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos sem derrota. Se eu não me engano, o Napoli só perdeu um jogo essa temporada. Foi um jogo que ele se eu não me engano, foi contra o Spartak Moscou, que ele foi da Europa League, que ele estava ganhando, aí teve uma expulsão no primeiro tempo e acabou levando a virada. Se eu não me engano, foi só esse aí. Hellas Verona, 3 jogos sem perder, vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 8 em 7. A gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 8 em 7 foram ambas marcas. Tropa, é o seguinte, acredito muito nessa vitória do Napoli aqui, pelo momento que tá vivendo a Napoli, só que, pô, pra mim o safe é o mercado de gols, tá? Por mais que a Napoli esteja com uma defesa muito boa, Hellas Verona tem um jogo de kamikaze, é um jogo maluco que vai pra ataque, faz gol, sofre gol, né? A gente já viu aqui pelas estatísticas, só que o estilo de jogo deles é assim também pra quem acompanha os jogos, e dá pra explorar no safe o mar de gol e meio e o mar de 2 gols e meio que vem muito quente. O que me pega no ambas marcam é essa defesa da Napoli que tá sofrendo pouquíssimos gols, então quando tá assim, por mais que a tendência seja assim, a tendência de ambas marcam, pô, nesse caso eu dou uma freada, tá? No caso assim, que a defesa tá muito bem, tá tipo fora do normal o que tá jogando, né? Não é o previsto a defesa do Napoli jogar assim. Então eu prefiro esperar essa fase passar, né? Porque tudo dá certo pra defesa da Napoli e eu ficaria no gol só, tipo, no gols normal, mais de gol e meio ou mais de 2 gols e meio, beleza? Placar pra mim, 3-1 pra Napoli. Vou cravar aqui o 3-1 do Domingão. A Napoli sofrendo gol também, só que eu não entraria no ambas marcam. 2 horas da tarde pelo Campeonato Português, eu tenho o Porto, o Brabo, visitando o Santa Clara. Vamos dar uma olhada. Cara, olha essa race aqui do Porto. Dos últimos 5 jogos, venceu os 5. E o Santa Clara, dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. Tropa, na moral mesmo. Porto é o líder, tá? Santa Clara é o lanterna. Eu cravo a vitória do Porto. Só isso, tá bom? Só isso. Quiser entrar no handicap -1... pô, tem chance do Porto vencer por mais de um gol de diferença. Só que eu prefiro ficar nessa vitória seca, não tem muito o que analisar aqui, tá bom? É líder contra a lanterna, o Porto voando, já tá mordido que perdeu o último título pro Sport, então acredito sim nessa vitória do Porto. 4 horas da tarde no para o nosso Brasileirão, isso aqui toda hora cai, capenga, mas faz parte, é o que a gente tem, tá bom? Tropa, a gente tem o confronto entre o Atlético Mineiro contra o América Mineiro. Pô, jogo difícil demais, porque o América Mineiro ele tem jogado bem esses últimos jogos, para quem tem acompanhado. Só de olhar essa race aqui, nos últimos 5 jogos, ele só perdeu 1. Se a gente olhar aqui o histórico, o Atlético não perde há 17 partidas pro América Mineiro. É muita coisa, cara. É um confronto, assim, muito freguês, muito freguês. Não adianta, tá? Me desculpa aí os torcedores do Coelho, mas é freguês. O Atlético vem sofrendo gols há 4 partidas seguidas, das últimas 9 em 8. A gente teve pelo menos 3 gols, né? O Atlético ele se tornou um time muito over nesses últimos jogos, até porque tem sofrido bastante gols também. Os últimos 9 jogos em 7 foram ambas marcas. E o América tá invicto a 3 partidas. Na moral, tropa, jogo na casa do Atlético, eu cravo Atlético em empate anula. Beleza? Não cravo o mercado de gols, porque o América tem um estilo de jogo under. Pro América, se esse jogo for 0-0, não é ruim pra ele, tá bom? Ainda mais se tratando do clássico, do momento que vive o Galo. E o Galo, analisando que o Flamengo venceu ontem também, tem tudo para jogar em cima e vencer amanhã. Só que eu vou ficar com esse empate anula, porque rola muito empate nesses jogos aí. Na final foram dois empates de 0-0, que o Atlético Mineiro acabou sendo campeão, e o jogo noturno do Brasileirão foi 1-0. Então toma cuidado que o histórico de confronto é under, beleza? Galo empate anula e placar para mim 1-0 também. Também às 4 horas, um outro jogo que eu tenho aqui é o Clássico de São Paulo, Santos contra Palmeiras. Jogo difícil demais. O Palmeiras, ele tá dando uma arrancada bem legal agora, e é legal também para recuperar a confiança ali para jogar Libertadores. É muito bom isso acontecer nesse momento para o Palmeiras. Vem de 4 vitórias consecutivas, pelo menos 5 jogos invicto, e o Santos também, que ganhou 2 ali. E como o campeonato é engraçado, né? O Santos estava aqui na zona do rebaixamento em 18º, e agora o Santos ganhou 2, tá com 35 pontos, e o cara que tá no G9, o último que é o Cuiabá,
Ele tem 39, pô. Quer dizer que o Santos está a 4 pontos de ir para a zona da Libertadores. Como esse campeonato é engraçado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é over dos últimos 5 jogos. Em 4 foram ambas marcam. E dos últimos 5 jogos... dos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam. Detalhe interessante que o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas contra o Santos e 6 jogos de invencibilidade. Bom, tropa, então é o seguinte, para essa partida aqui, analisando que o histórico é over, o Santos agora tá precisando vencer para buscar uma vaga ali na Libertadores. O Palmeiras quer manter essa sequência de vitórias, dá para explorar o mais de gol e meio, tá bom? É safe? Não é. Falando em mercado de gol, a gente viu também que tem bastante ambas marcam, a Betfair tá oferecendo uma odd de 25, é isso aí, 25, só que no máximo é para colocar 10 reais. Para os novos usuários, para esse jogo aqui se ambas marcam, tá bom? Criou uma conta nova lá, já vai ver a odd de 25, vou deixar o link na descrição, entrou por esse link, essa partida o ambas marcam vai estar pagando 25, caso bata, aí vem 250 de lucro, beleza? Tem chance, né? A gente viu ali que tem chance, então quem quiser aí se aventurar, vou deixar o link na descrição, placar para mim 1-1. 4 horas também tem jogo do Ajax, Ajax é aquela situação, vitória no primeiro tempo, ou então mais de 2 gols e meio, até porque o Ajax já tropeçou esse último jogo, foi 0-0, né? Só que, pô, acredito ser muito difícil o Ajax tropeçar de novo. O Ajax vai pra cima do Red Eagles. Aí o Red Eagles é um time que acabou de subir pra primeira divisão, tá legal? E se a gente olhar também o Ajax em 11 jogos, fez 37 gols, sofreu 2. Dá sim pra buscar, tá bom? Vitória no primeiro tempo, Ajax jogando em casa. A tendência é que ele já joga para matar a partida e o mais 2 gols e meio que praticamente bate todo o jogo do Ajax. Lembrando que o Ajax também já venceu no meio de semana de virada o Borussia, então já tá bem embalado. Placar para mim, 4-0 pro Ajax. Mas o jogo às 4 horas da tarde, jogo pra caramba, então filtre apenas o que for melhor para você. Não adianta que não dá para acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo. Eu tenho o Vasco contra Botafogo, clássico carioca pela Série B. É o seguinte, tropa, se a gente olhar aqui, né, são duas equipes que vivem momentos distintos. O Botafogo, para mim o Botafogo já subiu, ele tá brigando aqui agora só pelo título. E eu tenho o Vasco que não vai subir, tá? Não adianta, time vergonhoso, uma vergonha. Para mim o Vasco tem que acabar, tô falando de novo. Porque eu separei esse jogo pela necessidade, tá? Pelo fato de o Vasco estar jogando em casa, matematicamente ainda tem chance de subir. Pode ser que o Vasco vá para cima do Botafogo. E o Botafogo também precisando vencer ali para brigar pelo título, pelo menos já garimbar logo, né? É importante o Botafogo vencer o Vasco, tá no momento melhor, então é importante o Botafogo vencer e carimbar logo esse acesso também. O problema, cara, é que o Botafogo jogando em casa é um leão, se a gente olhar aqui, 17 jogos, 14 vitórias, um empate, 2 derrotas, e jogando fora de casa é um gatinho, em 16 jogos tem apenas 3 vitórias fora de casa. Então não cravo o mercado de resultados, por mais que a odd do Botafogo esteja boa demais pelo que as duas equipes estão jogando. Não acho uma odd justa, é mais pelo fato do Vasco estar jogando em casa. Só que assim, pra mim, pelo desespero do Vasco, pela necessidade do Botafogo, pode ser que seja um jogo bom pra gente ver pelo menos 2 gols ou ambas marcam. Não aconteceu isso no jogo do Guarani, eu esperava um jogo mais animado, né? Só que o jogo foi horrível o jogo do Vasco Guarani. Pode ser um jogo horrível também? Pode ser, mas pelo contorno de drama que vai ter esse clássico, pode ser também um jogo bom para a gente ver gols, e eu cravo esse mais de 1 gol e meio aqui. 4h45 da tarde eu tenho um clássico pela Itália entre Milan e Inter de Milão. Milan que tá voando, né? Tá naquela situação junto com o Napoli. Em 11 jogos tem 10 vitórias e um empate. E eu tenho a Inter de Milão que em 11 jogos, a Inter que é atual campeã, né? Ela, cara, resumindo, a Inter ela precisa ganhar para ela tirar essa diferença do Milan. E, pô, pelo menos continuar sonhando ali em buscar. É claro que mais cedo ou mais tarde, o Napoli e o Milan, eles vão dar uma pisada assim no freio, né? Porque não tem como manter essa sequência aqui que eles estão mantendo. Só que para eles, quanto mais longe eles estiverem, na hora que eles derem uma tropeçada, que é normal de todo time, é melhor, que aí vai ser mais difícil de alcançar. Lembrando que o Milan e o Inter, eles têm o mesmo estádio, tá bom? Vocês vão ver o jogo no San Siro, só que o San Siro e o Giuseppe Meazza é o mesmo lugar. A diferença é que muda o nome dependendo do time que for mandante. Então a Inter vai jogar em casa, é um clássico e, cara, jogo pra gols. É só isso que eu tenho pra dizer. O Milan em 11 jogos fez 25 gols, sofreu 10, média mais de 3 gols por partida. E a Inter em 11 jogos fez 28, sofreu 12. Também tá nessa média, a Inter chega até a quase 4 gols por partida. Quando as duas equipes se enfrentam, confrontos normalmente over, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Analisando aqui a temporada do Milan é boa no italiano e péssima na Champions League. Então não vou olhar aqui não, que a gente já sabe.
Mais de 1,5 gol no safe do Mundo Bet, só que se a gente não tiver a odd, não tem jeito. É mais de 2,5 gols e ambas marcam. E falar pra vocês, o ambas marcam aqui nesse jogo vem muito quente, beleza? Placar pra mim, pô, difícil demais. Vou botar um 2-2, vou botar um empate, só que qualquer equipe que vencer esse jogo não vai ser surpresa pra ninguém, tá? O Milan ele tá jogando muito o campeonato italiano, não sei o que acontece, não sei o que muda. E se o Milan ganhar, não surpreenda. E pra gente fechar o nosso dia às 8h15 da noite pelo Campeonato Argentino, eu tenho River Plate e Patronato. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, pra deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Pô, dá essa moral aí, tô com dor aqui na coluna, tô me ajeitando. Vou ver um lugar melhor aqui pra gravar até chegar em casa, tá bom? Então, pô, dá essa moral aí. Vamos lá, muita gente me cobra pra falar do River Plate, porque é o seguinte, tropa, por mais que o River esteja num grande momento, eu acompanho alguns jogos que eu acompanho do River, eu não vejo ele jogando bem, tá? Ele ganha, só que ele acaba se complicando muito na partida, faz um gol meio aleatório, não são todos os jogos, pelo menos os que eu tive a chance de acompanhar, e isso acaba, sabe, me deixando meio receoso de buscar um back. Eu vou entrar nesse aqui, por quê? Porque o Patronato tá num momento muito ruim. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele só venceu um. Vamos olhar a classificação. Por que o pessoal pede muito o River? Porque o River em 19 jogos tem 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um time que fez 38 gols, sofreu 13. Vai pegar o Patronato, que é o 21º colocado. Em 19 jogos, venceu apenas 4, fez 20, sofreu 24, tá uma média ali. O River jogando em casa, em 10 jogos, venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. E o Patronato jogando fora, em 10 jogos, venceu apenas um jogo. Se a gente olhar aqui o histórico, o River vem de 13 jogos de invencibilidade. Das últimas 7 em 6 venceu o primeiro tempo. O Patronato vem de 3 jogos sem perder, só que também tem dificuldade de vencer, né? Dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam. É o seguinte, pelo momento que vive o River, tá jogando em casa, dá pra buscar essa vitória. Eu não gosto de entrar em jogo argentino sem um empate. Nesse caso aqui não dá, tá? Então pra quem é ousado, pra quem confia no River, dá pra buscar essa vitória. Uma outra coisa que é sempre muito boa de buscar nos jogos do River é o mercado de gols. Porque o River tem um ataque muito forte, um time que normalmente leva um golzinho. O River vai pegar um time over, um time que sofre muito gol. Então a chance da gente ver um mais de 1,5 também é muito grande, tá legal? Só que no caso a vitória vai estar pagando bem mais. Placar para mim 2-1 para o River Plate. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingão. A gente tem muito jogo. Peço perdão aqui mais uma vez pelo... Dá o jeito, tá? Eu tô tendo que gravar assim. Não vou deixar vocês sem vídeo nenhum dia, nem que eu grave no banheiro. Eu vou dar um jeito, tá legal? Nem que eu diminua os jogos pra, pô, ficar mais tranquilo. Só que, pô, tentei passar aqui, o vídeo vai ficar longo porque eu tentei pegar todos os jogos que eu encontrei valor. E dessa vez encontrei bastante jogo com valor, tá legal? E não esqueça, não é pra fazer todos os jogos, não é pra colocar todos os jogos no bilhete só. Quem gostou de bastante jogo, quiser fazer bilhete, ó, no máximo 4 jogos. Ah, tem 8, divide. 4 em um, 4 no outro. Porque se tu botar 8 jogos no bilhete, tu errar um, tu perdeu dinheiro, pô. E se tu tivesse, tipo, feito 2, 3 bilhetes, tu ia ter pego 2 lucros, ia ter tomado um head, no final você ainda tá no positivo. No máximo, tu ia ter apenas devolvido, não ia ter perdido nada. Então toma cuidado. Então essa é a dica que eu tô, que a gente tem um dia bastante abençoado, um domingão muito abençoado pra nós e pra nossa família também. E é isso. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei uma triplinha pra gente. É um bilhete arriscado porque eu tô colocando times que a gente não costuma colocar no bilhete, porém tô vendo uma grande probabilidade. Primeiro jogo eu coloquei Dinamo de Zagreb, empate anula. Pô, um time completamente dominante na Croácia, tem tudo pra vencer mesmo o jogo sendo fora de casa. Porém, a gente tem uma cotação legal e a gente vai com empate anula pra gente ficar safe. Segundo jogo que a gente também vai safe é a no Nice empate anula. A Nice ainda não perdeu em casa, vai pegar o Montpellier que ainda não venceu fora. Nice tá numa grande campanha, terceiro colocado, tem tudo pra vencer em casa também. De qualquer forma, a gente vai com um empatezinho para ficar no safe. E para fechar o nosso bilhete, coloquei Lazio Vitória Seca. Vai pegar a Salernitana, que é um time muito fraco no campeonato italiano. Lazio jogando em casa, é um time forte, tem tudo para vencer e até vencer bem. Essa nossa tripla deu um total de 1,98 de odd. Sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e que a gente tenha mais um dia muito abençoado. Tamo junto, muita fé. Bora para cima!